E aí, turma da melhor idade, tudo bem com vocês? Professor Márcio na área com o canal Vida Plena 35+. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre uma parada inevitável envelhecer. É isso aí, a gente vai descer a ladeira da vida juntos. Mas calma, não precisa pegar o andador ainda. A gente sabe que o tempo é implacável e deixa suas marcas, mas e as mudanças que a gente nem percebe? Aquelas coisinhas que vão acontecendo aos poucos, sabe? Tipo quando você era criança e queria crescer logo para fazer tudo o que desce na telha. Mas aí você cresce e descobre que a vida adulta é um looping infinito de responsabilidades. Pois é, meus amigos, envelhecer tem dessas coisas. E para te ajudar a entender melhor essa jornada emocionante e, vamos ser sinceros, um tanto quanto bizarra, eu preparei uma lista com 10 coisas que você faz ao envelhecer sem nem perceber. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a viagem vai ser longa e eu garanto que você vai se identificar com cada parada. Apertem os cintos porque o trem da nostalgia já vai partir. Quem nunca passou por aquela situação constrangedora de esquecer o nome de alguém? Você está lá, no meio de uma conversa, e de repente, puf! O nome da pessoa simplesmente desaparece da sua mente como um passe de mágica. E o pior é que você sabe que conhece a pessoa, talvez até tenha intimidade, mas o nome dela foi para um lugar muito distante, tipo a Atlântida, sabe? Aí você fica ali, sorrindo sem graça e tentando disfarçar, enquanto seu cérebro faz um esforço sobre-humano para acessar aquela informação perdida. Pois é, meus amigos, essa falha na Matrix da memória é mais comum do que a gente imagina, principalmente quando a gente vai ficando mais experiente. Ou será que é mais velho? Acontece que, com o passar dos anos, nosso cérebro vai ficando cheio de arquivos, como se fosse o disco rígido de um computador. E assim como um HD lotado, ele começa a ter problemas para encontrar as informações que a gente precisa, incluindo os benditos nomes das pessoas. Mas calma, que no próximo bloco a gente vai entender melhor o porquê disso acontecer e, quem sabe, encontrar uma solução para esse problema. Será que existe um HD externo para o cérebro? E aí, já te chamaram de tiozão do pavê porque você contou a mesma história 500 vezes? Não? Relaxa, isso acontece com os melhores. Ou será que é com os piores? Enfim, o importante é saber que essa mania de repetir histórias como um disco riscado também é um clássico da maturidade. É como se a gente desbloqueasse uma fase nostálgica em que reviver o passado se torna nosso esporte predileto. E não importa se a galera já conhece a história de cor e salteado, a gente insiste em contar tudo de novo, com os mesmos detalhes e as mesmas piadas sem graça. Mas por que será que a gente faz isso? Seria uma tentativa desesperada de manter viva a chama da juventude? Ou será que é só preguiça de pensar em assuntos novos? A ciência, meus queridos, tem algumas teorias interessantes sobre essa mania peculiar. Uma delas é que, com o passar dos anos, a gente tende a dar mais valor às nossas experiências passadas. E recontar essas histórias seria uma forma de reviver esses momentos e compartilhá-los com as pessoas que a gente gosta. E aí, galera que já passou dos 35 e vive perdendo as coisas. Sejam bem-vindos ao clube. Quem nunca perdeu a chave do carro, o celular, a carteira ou até o controle remoto na geladeira? Não me julguem, já aconteceu comigo. Perder objetos é um clássico da melhor idade. E não precisa ter 80 anos para isso. Às vezes, a partir dos 30, a gente já começa a esquecer onde colocou as coisas. Mas calma, respira fundo, porque tem explicação. Segundo os cientistas, nosso cérebro vai ficando mais lento para processar informações. É tipo um HD antigo. Demora mais para gravar e achar os arquivos. Você guarda a chave no bolso, mas seu cérebro esquece de registrar. Resultado: você jura que a chave foi abduzida por alienígenas.
Estresse, falta de sono e a correria do dia a dia contribuem para essa amnésia temporária. Então, relaxa. A dica é manter a calma, ter uma rotina organizada e rir de si mesmo quando não encontrar o celular que está na sua mão. Se você se sente um ET tentando entender o manual de instruções de um micro-ondas, bem-vindo ao clube, meu amigo. Essa dificuldade em lidar com novas tecnologias é mais comum do que você imagina. E não é só você que se sente um cavernícola tecnológico. A real é que, com o tempo, nosso cérebro se acostuma com certos padrões. Aí, quando surge uma tecnologia nova, nosso cérebro dá uma travada. É tipo tentar instalar o Windows 15 numa máquina de escrever. Mas calma, não precisa jogar o computador pela janela. Peça ajuda, faça um curso, assista tutoriais no YouTube. O importante é não se desesperar. A gente já sobreviveu a muitas revoluções tecnológicas, do controle remoto com fio ao smartphone com tela touchscreen. E aí, galera que não muda de ideia nem sob tortura. Se você já foi chamado de cabeça dura ou teimoso, parabéns, você está envelhecendo com estilo. A teimosia pode ser um sinal de experiência e sabedoria. Com o tempo, acumulamos conhecimento sobre a vida e nós mesmos. Aprendemos com nossos erros e acertos, e é por isso que resistimos a mudanças. Não é porque somos chatos, mas porque sabemos o que funciona. Lembre-se, há uma linha tênue entre teimosia saudável e prejudicial. Esteja sempre aberto a novas perspectivas. Afinal, sempre podemos aprender algo novo. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa saga rumo à terceira idade. Hoje vamos falar sobre um problema que assola a humanidade desde que o mundo é mundo, mas que parece dar uma intensificada básica quando a gente fica mais velho. A maldita insônia. Quem nunca ficou horas rolando na cama, encarando o teto, contando carneirinhos imaginários que atire o primeiro travesseiro? Meus amigos, parece que quanto mais velhos ficamos, mais difícil é ter uma noite tranquila de sono. Mas por que isso acontece? Seria algum tipo de conspiração do universo contra os mais experientes? Calma, jovens gafanhotos. A ciência tem algumas explicações para esse fenômeno. Uma delas é que, com o passar dos anos, nosso corpo produz menos melatonina, o hormônio que regula o sono. É como se o nosso relógio biológico começasse a dar uns pane no sistema, sabe? E como se não bastasse a falta de melatonina, ainda temos que lidar com outros fatores que contribuem para a insônia na terceira idade, como a maior frequência para ir ao banheiro durante a noite. Afinal, a bexiga não é mais a mesma. E até mesmo alguns medicamentos que podem ter efeitos colaterais que atrapalham o sono. É mole ou quer mais? Fala, galera! Hoje vamos falar sobre um assunto que pode arrancar lágrimas até dos mais durões, a sensibilidade na terceira idade. Preparem os lencinhos porque a coisa aqui vai ficar séria. Quem nunca viu um vovô ou vovó se emocionando ao rever um álbum de fotos antigas ou ao ouvir aquela música que marcou a juventude? É de cortar o coração, não é mesmo? Mas por que será que ficamos mais sensíveis com o passar dos anos? A resposta, meus amigos, está em nosso cérebro. Assim como outras funções do nosso corpo, as emoções também sofrem alterações com o envelhecimento. Uma das teorias é que o nosso cérebro, com o passar do tempo, fica mais afiado em reconhecer e processar emoções, o que nos tornaria mais empáticos e suscetíveis a sentimentos como nostalgia, saudade e comoção. E não para por aí. A montanha-russa hormonal que enfrentamos ao longo da vida também contribui para essa montanha-russa emocional. É como se a gente voltasse a ser adolescente, sabe? Só que com rugas, cabelos brancos e uma bela coleção de histórias para contar. E aí, pessoal?
No capítulo de hoje da nossa jornada rumo à maturidade, vamos falar sobre um problema que afeta muita gente, mas que se torna cada vez mais comum com o avançar da idade, a perda auditiva. Se você já se pegou pedindo para alguém repetir o que disse, aumentando o volume da televisão ao máximo, ou simplesmente se sentindo perdido em conversas, em ambientes barulhentos, saiba que você não está sozinho. Acontece que, assim como outras partes do nosso corpo, os nossos ouvidos também sofrem com o desgaste natural do tempo. É como se as nossas células auditivas, responsáveis por captar os sons e enviar para o cérebro, fossem dando aquela aposentada básica. E como se não bastasse a perda auditiva natural, outros fatores como a exposição prolongada a ruídos altos, o histórico familiar, o diabetes e até mesmo o uso de certos medicamentos podem acelerar esse processo. Meus amigos, parece que a vida não facilita para os nossos ouvidos. E aí, galera, chegando na nona coisa que você faz ao envelhecer sem perceber: esquecer as coisas. E não tô falando só de esquecer onde você deixou as chaves, embora isso também aconteça com mais frequência, né? Tô falando de esquecer compromissos, tarefas do trabalho, aniversários. É como se a sua mente fosse um HD antigo, daqueles que você tinha que desfragmentar toda hora. Só que no caso do nosso cérebro, a gente não tem um programa mágico para fazer isso, né? Aí você me pergunta: Márcio, mas por que isso acontece? Meus queridos, a ciência explica. Com o passar dos anos, a produção de algumas substâncias químicas no nosso cérebro diminui. E adivinha só? Essas substâncias são as responsáveis pela nossa memória. É como se a gente tivesse menos tinta para imprimir as nossas lembranças. Mas calma, não precisa entrar em pânico. Existem algumas coisas que podemos fazer para exercitar a mente e evitar que a gente esqueça até o próprio nome. Mas isso é assunto para outro vídeo. Chegamos à 10ª e última coisa que você faz ao envelhecer, sem perceber: ter dificuldade em lidar com mudanças. Lembra quando você era mais novo e topava qualquer aventura, qualquer mudança de planos? Pois é, meus amigos, à medida que a gente fica mais velho, a gente tende a ficar mais resistente a novidades. E não é porque a gente vira chato e ranzinza, apesar de que, convenhamos, às vezes parece, né? É que o nosso cérebro, depois de anos vivendo da mesma forma, cria uma espécie de zona de conforto. É como se ele dissesse: olha, já aprendi a fazer isso aqui, pra que mudar? Aí, quando surge uma mudança, seja ela grande ou pequena, o nosso cérebro entra em modo de alerta, como se fosse um sistema de defesa. E essa resistência pode se manifestar de diversas formas, desde um simples mau humor até crises de ansiedade. Mas calma, não precisa se desesperar. Assim como a gente pode exercitar o corpo, a gente também pode exercitar a nossa mente para ficar mais flexível e aberta a novas experiências. Mas isso, meus amigos, é assunto para outro vídeo. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se identificaram com alguma dessas coisas que a gente faz ao envelhecer? Conta aí nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um abraço e até a próxima!